Robson Oliveira apresenta uma nova abordagem sobre a política de Rondônia. Podcast Resenha Política com Robson Oliveira. Olá pessoal, vamos para o nosso segundo podcast. O primeiro foi um sucesso total com o prefeito Léo Moraes, 100 quilos a menos, leve, solto. Falou para danado que ia resolver o problema das águas, enfim, vamos aguardar. Léo tá bem de vida, tá tranquilo. Nosso prefeito TikTok, danado, 220. Então, mas hoje nós temos uma entrevista que tende a ser a entrevista do ano. Nós estamos aqui com... É um prazer, inclusive, recebê-lo. Júnior Gonçalves. Júnior Gonçalves não foi apenas um coordenador de campanha, um chefe da Casa Civil, o mais longevo de todos os governos. É também um craque nas mídias sociais, coach. Eu acompanho, assisto as palestras dele, que são de motivações maravilhosas. Não sei se ele está precisando agora também levantar esse astral, se ele está precisando, né? E aqui, no nosso resenha política aqui, é um bom momento para a gente dar umas risadas. Enfim, é uma pessoa que nunca se expôs à polêmica, mas terminou sendo colocado na polêmica política. Eu acompanho o Júnior nas redes sociais. Conhecia pouco, conhecia uns 2 anos atrás, por acaso, no aeroporto, demos um abraço sem nem se conhecer, como se conhecêssemos há bastante tempo. Mas vamos lá para a entrevista, Júnior. Até semana passada, você era considerado um dos homens mais fortes da política do estado de Rondônia. Né? Você foi exonerado da Casa Civil, mas você foi o secretário mais longevo daquela pasta. Ninguém, até hoje, conseguiu essa proeza. Como foi? Qual é a fórmula para se permanecer tanto tempo na Casa Civil? Porque a gente sabe que qualquer cargo comissionado um dia se acaba. Sim. Mas você foi longevo demais. São 2 governos no mesmo governo, né? São 2 gestões no mesmo governo. Como é que foi essa experiência, Júnior? E qual é o segredo de ser o grande articulador político de um governo e do governador? Robson, eu acredito que é ter humildade para aprender, ter ouvido para ouvir e ter uma mente para pensar e honrar as pessoas com a palavra. Eu me lembro primeira vez que eu sentei com o então presidente Laerte Gomes, me tremendo todinho. Quem mesmo? Laerte Gomes, o presidente da Assembleia na época. Ah, tá, presidente da Assembleia, o deputado, meu amigo, flamenguista, isso. Rapaz. E fala uma onda no meu ouvido, rapaz. Aquilo é malandro, aquilo é vivo. E ele, a primeira coisa que ele me falou era 9 horas da noite, né, lá no gabinete dele, e ele falou: menino, eu vou te falar uma coisa. Na política só existe palavra. Então tudo que a gente falar aqui, pensa muito bem. Porque o que você vai ter é a palavra para honrar. Isso vai fazer você dar certo ou vai fazer você dar errado. Eu peguei aquilo como uma regra para a minha vida dentro da política, onde não se existe contrato, existe confiança e palavra. Então, eu acredito que isso foi uma coisa que me salvou muito. E a segunda coisa que eu fiz foi sentar com a época o Lebrão e o Luizinho Goebel, que eram os 2 mais longevos da Assembleia. Eu sentei com eles num sofazinho lá na salinha e falei: vocês 2 são os mais antigos aqui, né? Me ensina como é que funciona. Como é que eu posso dar certo nesse lugar? Porque eu preciso muito dar certo. Falei dessa forma para os 2. E os 2, que eu nunca tinha visto na minha vida, começaram a me explicar. E me ensinar como que você trabalha uma articulação, como é que é a comunicação. E eu fui fazendo isso com várias pessoas. Aprender, né? Até sobre o Emerson, que para mim era o grande... Emerson que você o fala... Emerson Castro, o ex-chefe da Casa Civil. Como ele era o mais longevo, eu queria muito aprender e entender como que é que ele trabalhava, como é que era a função, porque eu queria aprender que se ele durou, ele era bom. Deixa eu te perguntar Deixa eu interromper aqui, porque a entrevista nossa é bem leve mesmo. Você disse que sentou, foi aprendendo com algumas, com essa sua humildade, mas
aí sentou com os deputados. Agora, deputado é bicho danado, sabido. E nem todos os deputados, não estou dizendo isso, mas nem todos os deputados, eles dão a palavra, mas geralmente não cumprem. Tu aprendeu o lado bom ou tu também pegou aquela maruagem, né? Tem deputado sabido demais, né? Que eu, na realidade, assim, com eles... Essa relação foi boa mesmo? Sempre foi boa. Eu não tenho, né? Tirando esse... De alto nível, eles pediam algumas coisas? Não, assim? de alto nível. De alto nível. Eu acredito que governo, ele é participativo. Então, assim, um deputado, ele legisla, fiscaliza e o governo faz as obras. Tem que haver uma composição, porque todos os dois têm mandato. Sim. E ele chega lá na base dele, o deputado, o povo que votou nele vai para cima dele porque o governo não está atuando lá. Então é legítimo que você faça uma composição das necessidades da base desse deputado lá, porque o executor é o executivo. Sim. Então o que se tratava era uma situação republicana de ações de governo junto com os deputados de base. Eu não vou nem perguntar aquelas conversas não republicanas, porque eu sei que tu não vai dizer. Tu não vai falar, mas pegando esse embalo aí, qual o deputado que mais, no bom sentido, mas mais perturbava ali para ter coisas para sua base, no sentido proativo? Olha, e aquele que não deu liga contigo, tu pode... Tu já não é mais chefe da Casa Civil, pode falar mesmo. Sim, não, no primeiro mandato foi muito tranquilo, a gente nunca teve oposição, então não existia, eram 24 deputados de base. Essa não tinha oposição, era porque tinha esse toma lá da cá, aquele negócio? Não, porque tinha um diálogo de respeito. Porque o que eu aprendi? O deputado... ele não é uma pessoa que está ali guerreando por ele mesmo. Então, se você conseguir explicar, mostrar que existe projeto, mostrar que existe ação, é só o que ele quer, então vai rodar. Agora, se você começar a empurrar com a barriga, dar a palavra e não cumpre, mentir pro cara, falar, não, depois a gente conversa. Alguns conselhos que eu tinha recebido lá, olha, promete e depois você vê se cumpre. Eu nunca fiz isso. Então, o que era o meu era o sim, sim, meu não era não. E eu brigava com qualquer pessoa, tanto dentro ou fora do governo, para que se respeitasse isso. Se foi não, é não. Se foi sim, é sim. Para a pessoa entender que ela está lidando com gente séria. Júnior, você é um craque mesmo nas mídias sociais. Você sempre está lá inventando moda. Praticamente aulas de energias, enfim. Você é um coach. Não né? sou, não, Como mas... é que você compatibilizava aquilo, a sua participação? Porque era diário ali. Sim. Você tem que gravar aquilo. Como é que você compatibilizava esse tempo? A Casa Civil, que é o coração do governo, é onde pulsa tudo. Uhum. Pulsa mesmo. Se der errado ali, isso reflete direto no governador. A Casa Civil é um anteparo. Sim, um para-choque. Político e de gerência. De gestão. Sim. Como é que tu conseguia virar no TikTok, igual a Léo, TikTok lá no Instagram e administrar esses problemas, essas incongruências da política? Eu sempre dissociei, né? Acho que o problema de casa ele não vem para uma rede social. Então na rede social eu sempre gostei de falar pensamentos. Até era uma forma, porque eu sou muito ansioso. Então, não parece, né? Que você para quem não assim. conhece, eu conheço pouco você passa um negócio mais light, mais zen. É muito ansioso. Então, é uma forma de eu despejar um pouco a minha ansiedade a compartilhar pensamentos. Então, eu gosto muito de compartilhar esses pensamentos na rede social. E que foi atraindo pessoas e, enfim. Então, eu sempre dissociava muito a minha vida ali, do meu trabalho, para a minha vida dentro da rede social. Porque eu sabia que a rede social era o meu público do Júnior Gonçalves. Que um dia eu ia sair da Casa Civil e ali é um ativo muito bom. Que eu posso me reinventar, trabalhar, construir. Hoje existem muitos negócios, né, de cursos, Sim. de vendas. Então eu sempre cuidei da minha rede social, da minha audiência ali. Separando bem, para não misturar, né? Bom, então agora vamos, né? Tava leve. Tava leve. Vamos continuar leve, que eu não sou muito pesado, não.
Né? Mas vou pegar uma frase sua aí. Manda. Né? A saída da Casa Civil. Toda a imprensa, inclusive eu que escrevo, a gente está acompanhando os últimos 30 dias. Você saiu do céu para o inferno, do ponto de vista da política. Sim, mesmo, né? Sim. E foi fritado mais dentro do governo por colegas seus que durante 6 anos vocês estavam em palanques, vocês faziam aquelas reuniões, enfim, as estratégias de governo, que foram exitosas. Sim. Foram exitosas, ganharam 2 campanhas, né? A primeira, tudo bem que foi imponderável, mas a segunda foi mais difícil, né? Teve uma disputa muito grande com o senador Marcos Rogério, enfim. Mas foi exitosa, terminou o governador se reelegendo. Mas como foi isso? Onde aconteceu essa quebra de relação? Porque você foi exposto muito por pessoas do governo. Eu dou até nomes, né? Eu dou nomes, o Elias, teve militares com quem eu tinha fonte, criticavam você, diz que você era um centralizador, né, que você queria estar acima do governador, enfim. Qual é a verdade nisso? Na realidade, Robson, assim... Fica à vontade. Não, assim, a fritada, eu tenho que voltar, porque desde 2019 é assim. Quando eu ascendo a Casa Civil, em julho, ok? Quando sai a minha nomeação, quando acabou de sair, um grupo, né, da época de advogados, junto com essa mesma turma, solta na mesma hora vários prints formatados como um diálogo. Deu com deputada, com assessor de deputado, querendo me colocar em várias situações constrangedoras, falando mal do governador, falando mal da Luana Rocha, da primeira-dama, num linguajar chula, como se eu estivesse falando num linguajar chula, cheio de jargões que não é usual meu. Já tentando ali eliminar, me fritar, né? Eu fui lá, denunciei na Polícia Civil. Você sabe quem foram essas pessoas? Sim, a Polícia Civil chegou, ela, enfim, fez toda uma investigação. Era um fake. E que saiu de dentro de um escritório, né? Que daí chegou ao fim a investigação e saíram os culpados. Teve processo nisso? Na época foi me pedido para não entrar com a ação. Mas por que você não entrou? Se você foi vítima de um... eu não quis entrar à época. Você não vai querer nem dizer quem são esses... Não, foi em 2019. Porque são colegas meus advogados. E então, eu ainda estava ali... O paradigma ético tem que ser respeitado. Eu ainda estava ali, Robson, tentando sobreviver. Porque muita gente fala que eu entrei por causa do processo de falência do meu pai e tal. Não, nós vamos chegar lá. Não, né? Não precisa não, né? Não. Nem quem lhe botou também, quem te colocou lá. Mas ali enfim, era uma situação que muita gente não entendia. Mas tinha muita gente falando mal de mim e eu todos os dias ia para casa e Você falava, acredita isso certo. Que a inveja, alguma coisa? Eu acho que é porque é um menino. 33 anos que eu tinha. É porque você surgiu, você não militava na política, era no setor privado. E você surge como cometa, assim. Isso. Né? Virou um cara grande mesmo. Calça apertada, sem meia, que era vários jargões de jardim de infância que essa galera colocava em mim. Inclusive eles zonavam com você na sexualidade. Na sexualidade, em tudo. Porque isso mas tu usa umas calcinhas apertadas bem pra caramba. Olha aí, e hoje um monte de gente usa, né? Na época poucos usavam. Eu mesmo, Júnior, confesso que em Bezebal dizia, esse chefe da Casa Civil é bem aviadado. Não é? Mas não, só é bem arrumado, né? Às vezes é inveja também. É inveja. Mas o que acontece? Aquilo ali, naquele momento, me afetava muito. Eu falava, eu tenho que dar certo. Eu ia perguntar isso. Esse tipo de brincadeira, às vezes, de crítica, lá me afetava você? Lá me afetava. Seu emocional? Depois que eu passei, e talvez a gente chegue lá, quando terminou a campanha do governador, que eu entrei em depressão muito profunda... É mesmo, cara? Aí foi quando eu cheguei no fundo do poço e aí eu consegui me... Tu foi se tratar. Aí eu consegui me tratar. Que bacana, cara. E hoje é considerado uma doença... Sim. Uma epidemia. Sim. É uma questão muito séria. O seu depoimento é importante, sabe por quê?
ex-secretário. Ex-secretário, já foi. Júnior, é porque esse problema emocional está afetando muita gente, Sim. né? Então, essas brincadeiras terminou afetando o Foi. seu emocional e você chegou, você está dizendo que chegou ao fundo do poço. E foram 4 anos dessa questão de ataque ao meu caráter e à minha índole, de dentro para fora. Então, o primeiro mandato... O chamado fogo amigo. O primeiro mandato eu passo assim. E o governador, na época, sempre validou. Né? Júnior, eu tô contigo, Júnior, não, fique tranquilo. Não, Vocês tinham uma relação muito boa, você e o governador Marco Tranquilo, tranquilo. Primeira dama, uma pessoa a quem eu admiro muito. Nós vamos chegar lá. Então, assim, passa-se os 4 anos e entramos em campanha. Né? Esse ataque de fogo amigo sempre foi natural e sempre as pessoas falando: o Júnior manda no governo, o Júnior manda no governo. Mas tu mandava, cara? Não. Isso é processo de gestão. Só quem fala isso muito e fica usando isso de maneira pejorativa é porque não entende de processo de gestão. Tá. Presidente de empresa não operacionaliza, é o CEO. Sim. Então o cara que é o braço executivo de quem governa tem que ter resultado. É a Casa Civil. Então, se o governador fala para o chefe da Casa Civil, vai ali e corta essa manga. Quem vai cortar a manga é o chefe da Casa Civil, ou vai fazer alguém cortar. Sim. Mas de quem que é a ordem? Quem manda? O governador. Não é quem faz. É quem dá as ordens, porque isso é estratégico. O problema é que tinha muita gente operacional, a galera que envolve muito operacional, e todo o tempo falando, o Júnior que manda. Só que as pessoas estavam ofendidas de serem coordenadas por um chefe da Casa Civil mais novo que elas. Entendi. Por um chefe da Casa Civil que... Civil mesmo, não é militar. E que não vinha do quê? E que não vinha da política. Quem é esse cara? Isso gerou muita indignação em algumas pessoas. Há uma percepção, Júnior, e acreditavam essa culpa a você. Inclusive com meus colegas jornalistas, eu já conversei com vários sobre isso, de que o acesso ao governador é muito difícil. Acho que é uma pessoa que se isola. E dizer que você era o culpado das pessoas não ter acesso ao governador porque você não queria compartilhar o poder. Sim. Isso é verdade? Não, eu nunca... E por que o governador é tão retraído assim? Eu nunca coordenei a agenda do governador. Quem é que coordena? Quem coordena é o gabinete executivo dele. Hoje é o Coronel Raulino. Hoje é o Coronel Raulino, quem eu tenho muito respeito também. Tá? E ele tem uma equipe de agenda e de assessoria. Então tudo é despachado diretamente com ele. Quando eu queria ter acesso à agenda, eu tinha que falar com a assessoria despachava com ele e ajustava e eu tinha um retorno. Então eu nunca coordenei e nem a Casa Civil coordenou a agenda do governador. Então esse processo de que eles chamam de blindagem é algo único, exclusivo, dentro de um fluxo no gabinete Mas dele. tu tem acesso direto ao governador, não tem? O chefe da Casa Civil tem acesso direto. Não, eu sei, mas é porque o governador é tão assim, difícil de acesso, aí... Só que é uma... Tem secretários que falam pra gente, jornalista, claro que em off, né? Que não despacham com o governador. Eu acho que ele criou um sistema ordenado, burocrático, para as coisas acontecerem. Então, ele tem um perfil que ele criou um processo de gestão para chegar nele os despachos. Então, assim, alguns vão dizer que é... Entendi. Mas existe algumas dificuldades, como eu te digo. Tem pessoas do entorno que criam as dificuldades. Pode dizer o nome, algum nome? Não vou. Não, eu vou perguntar, cara. Eu sabia que tu não ia responder, mas... Mas essas pessoas do entorno fazem o quê? Esse aqui eu gosto. Levo o comunicado. Esse aqui eu não gosto, não levo o comunicado. Então acontece muito esse processo, que aí as informações nem chegam. Então, ou seja, isso daí fica uma situação difícil. E eu tinha, óbvio, uma forma. Eu ligava, eu ia na casa, eu ficava no gabinete, eu dava o meu jeito de despachar. E por quê? Porque isso meu pai me ensinou, Robson. Tem uma coisa que meu pai me ensinou que faculdade nenhuma vai dar na vida para mim. Não deu. Meu pai, ele tem uma capacidade de não absorver um não muito grande. Qualquer desafio que fala, isso aqui não dá,
Ele vai cutucar até dar. Mas ele vai achar um buraco para vencer aquilo. E isso ficou muito forte em mim. Então, quando as pessoas falavam, você não vai agora atender, ou você não vai conseguir falar com o governador, quando eu era da Sugesp, inclusive, né, que eu fiquei 6 meses na Sugesp, então, assim, eu não ouvia esses não. E talvez as pessoas ficavam com mais raiva ainda. Porque eu quebrava isso porque eu sabia o meu ofício. Eu tinha que fazer chegar no mandatário para ele tomar as decisões e eu cumpria as ordens que viessem dele. Então eu nunca me restringi a essa bolha que tenta segurar a gente. Nunca. Então, assim, isso se deu por 4 anos. E eu dei muito certo ali e sobrevivi, mas paguei um preço emocional muito grande depois que desemboca na campanha em 2022 e sai dela. Pois é. Nos bastidores, gente, principalmente minha coluna, tem acesso geralmente em off. As conversas, os acordos de bastidores, eu geralmente 30, 40 anos de profissão, né, faz com que a gente consiga. Eu soube naquela campanha do segundo turno, já no segundo turno entre Marco Rocha e Marco Rogério, de que você teria vendido a campanha para a turma do Marco Rogério. E o que seria vendido? Que você estava trabalhando para que o governador perdesse. Depois de vender, né, grana, coisa e tal. Mas falaram isso também, que você tinha pego uma grana da porra. Inclusive eu ia pedir um pouquinho aqui. Eu tô caçando ainda. Mas o que é que tem de verdade? Você sabe disso, que disseram que o governador quase perde em função de que você estava jogando bola nas costas, você estava triangulando com a turma do Marcos Rogério. Eu cheguei a perguntar ao Marco, ele disse que era mentira, mas ele não ia dizer que era verdade. Né? E tu também vai dizer que é mentira, mas por que surgiu essa conversa? Na realidade, é como eu te digo, sempre foi cultivado... Você sabe que tinha essa conversa. Não, eu não vou mentir aqui não, Robson, fique tranquilo. Sempre foi cultivado esse negócio de tipo... Vai trair, traição para todos os lados. Então, uma rede de conspirações constantes. E eu sempre enfrentei isso no tete-a-tete, né? Pelos 4 anos, chegamos na campanha, todo o processo de articulação, com todo o arco de aliança de 45 prefeitos, né? Todo o arco de aliança, de construção de nominatas, né? Eu fiz sozinho, em conjunto com uma equipe muito pequena, correndo atrás dessa construção. Ao mesmo tempo, eu tinha um paredão de gente falando que estava tudo errado, que as contas que estavam sendo feitas, porque mudou a contagem de nominatas, então os mais antigos falando que você está todo errado, você está acabando com a nominata do governador. E eu criei um sisteminha que me dava os cálculos certinho, eu sabia quantas cadeiras eu ia fazer. Então eu sabia o que eu estava construindo e decidi acreditar naquilo. Ouvindo, mas tomando decisões. Então construímos tudo. E a gente chega numa campanha com um arco de aliança sólido, com uma candidatura do governador sólida, com um processo construído, marqueteiro, fundo partidário, União Brasil consolidado, para que se fizesse a maior jornada política da história ali dentro de uma eleição. E a gente conseguiu. Até mais do que a gente estava projetando. Porque eu projetava 3, a gente fez 4 deputados federais. Só que dentro da campanha começa-se a surgir as mesmas histórias. O Júnior está guiando para perder. O Júnior está desviando não sei o quê. E se olhar... Mas por que isso surgiu? Porque precisa desconstruir para me tirar do processo. Então a luta, toda vez essa galera é o seguinte, quando estava tudo bem, ninguém falava nada. Quando de alguma maneira estava indo mal, todo mundo vinha para cima e ver, agora o Júnior cai. Então eu não tinha que enfrentar o desafio externo. Era o interno. A concorrência era dentro e sempre foi dentro. O desespero por um poder e um controle, que se colocava essa faixa em mim. O Júnior gosta de poder, o Júnior gosta de centralizar. O Júnior não, o Júnior é gestor. E eu aprendi a aplicar gestão, formei equipe, formei diretorias e construí uma forma de entregar resultados para o governador. Porque dizem, Júnior, que você tem
Você manda na Secretaria de Educação, você mandaria Pois na é. Secretaria de Saúde, até durante aquelas operações diziam que Aham. você tinha Falavam de alguma coisa a ver tudo. com aquelas tramóias que a Polícia Aham. Federal anda investigando. É Que isso. você tem gente em todos os locais do governo e que agora vai todo mundo para a rota. Cria-se, inclusive, uma insegurança danada. Né? Claro, até porque o que Mas isso é acontece? verdade? Você tem esse povo todinho? Ou é a Não. equipe que você montou Eu montei uma técnica? equipe técnica na Casa Civil. E na educação e saúde? Onde é que está seus Não. tentáculos? Então não tem. Eu tenho, sim, muitas pessoas que eu me relaciono há 6 anos, que eu conheci dentro do próprio governo. Ah, tá. Não era pessoas que você levou para o governo. Não. Ah, tá. Então, assim, tudo são pessoas que tiveram contato, inclusive, com o próprio governador em outros momentos da vida dele. Todas elas nomeadas pelo próprio São governador. relações institucionais. O governador nunca aceitou qualquer secretário indicado por ninguém. Nem por mim. Então, assim, ele é muito Caxias quanto a isso. Mas aceita derrubar, porque você foi derrubado pelo entorno do governador. Pois é, eu vou te dizer que não... Até ontem falavam comigo isso. Júnior, você foi derrubado? Talvez para alguns acreditam que sim. Então Mas foi o governador mesmo que quis na se realidade, livrar de você. Não, na realidade, eu já estava cansado, Robson. Então, meus 4 anos fez eu pagar um preço muito grande você para minha falou. família. Emocional, Então, quando eu entro na campanha e eu sou questionado por todo mundo, inclusive, né, isso acabou enraizando pelo próprio governador, sou questionado por eles ali. Perde o primeiro turno tecnicamente, né, entra no primeiro turno com o Marcos Rogério muito colado. Diferença muito pequena. Aquilo ali foi um baque para mim, eu dei uma... Só que aí no momento seguinte você tá acabando com a campanha, né? As pessoas questionando, aí vieram todos os outros coordenadores. Você tá fazendo tudo errado, vai acabar, você vendeu, você se vendeu, Passou você a ser o culpado Eu passei a ser o do culpado. crescimento do Marco Rogério. E aí eu fiquei 4 dias dentro de casa. A campanha ficou zerada, ninguém se movimentava. Acéfala mesmo. Aí uma pessoa, que eu não vou falar o nome, foi lá em casa, alguém bem que eu não esperava, levou uma pesquisa. Minha esposa, à época, né? Minha ex-mulher, né? Ela foi, falou, ele tá no quarto. Aí ele foi lá, me chamou, me tirou lá do quarto e falou, ó, dá uma olhadinha nessa pesquisa. Tem chance de ganhar, mas precisa que você saia de casa. Eu falei, não, mas está todo mundo, eu não aguento aquilo mais, né? Não aguento essa situação na minha cabeça. Júnior, essa é a sua história, não é de mais ninguém. Termina ela. Termina ela. Aí meu filho tava correndo, Zé Neto. Foi um dono de instituto ou foi um político? Não, foi alguém próximo da política. E aí, eu me levantei, me arrumei. Ele, ó, teu filho vai saber dessa história. Termina ela. Eu... Mas foi um cara Fui. legal, você não pode dizer quem foi? Não, não vou. Por Falar quê? porque eu não sou autorizado a falar. Não, mas eu acho até que é uma pessoa que salvou. O governo salvou você, salvou você. E eu fui pra dentro da campanha. Mas ele tá exercendo cargo, não? Não. Eu não vou chegar lá. E eu fui pra dentro da campanha. Voltei. Não foi empresário, já sei quem foi. Chamei todo mundo. Na época chamei aí é onde entra o meu respeito pelo Maurício Carvalho. Chamei ele já estava ganho. As pessoas recebendo ligação. Ó, abandona a campanha, abandona a campanha. Já perdeu. Viaja, viaja. Então a oposição mandando viajar os nossos parceiros. Viaja porque senão você vai ter problema com a gente. Nós vamos ganhar. Já foi. Ladeira abaixo. Eu falei, vem cá, eu preciso de você. Eu não dou conta aqui porque eu tenho que estancar essa situação. Me ajuda internamente, no processo interno. Maurício, não viaja. E o Maurício olhou no meu olho e a gente teve todas as brigas que aconteceram. O Maurício olhou no meu olho e falou, vou te ajudar, irmão. E eu falei, obrigado, Maurício, porque eu preciso desse apoio agora.
Ele reuniu, a primeira coisa foi os vereadores de Porto Velho, chamou todo mundo e já começamos ali o trabalho. Aquilo me deu força, porque eu estava meio que sozinho, estava só com a minha equipe da Casa Civil que estava dentro da campanha me ajudando, tiraram todo mundo férias. Eu já ia perguntando, tiraram férias, porque isso não é crime eleitoral, tu tava confessando. Hein, tiraram, não, e todo mundo só trabalhava depois do expediente, quem não tirou. Porque justamente a gente tem que respeitar a lei. Sim. Então, assim, fomos pra cima. E eu decidi não ouvir mais. Fui pra cima, conseguimos ganhar com toda a equipe, com todas as pessoas, com todo o arco da aliança, todos os políticos, a maioria dos prefeitos não viajaram, foram para fora, todo mundo botou a cabeça para fora, a gente conseguiu reaquecer a campanha e ganhamos. Né? E ganhamos, fizemos lá essa história e graças a Deus deu tudo certo. Né? Só que quando eu volto... Eu ia perguntar agora, né? Todo mundo estava dizendo que você tinha vendido a campanha para o adversário, né? Termina ganhando a campanha. E como é esse retorno aí de Jedi? Como é que você retorna e olha para as pessoas que estavam te acusando? Então, e o próprio governador nessa história, ele ficou em dúvida também? Eu não sei o que você nunca perguntou a ele, não? Não, a gente... Mas você percebeu que naquele momento houve uma dúvida, Sim, né? aí a gente volta pro governo, né? Toma posse dia 1º, dia 2, eu já vejo um clima diferente comigo, geral, dentro do governo. E eu já estava muito baqueado. E aí muitos discursos de traição. Algumas pessoas começaram a falar, olha, o irmão do Júnior é vice-governador, vai derrubar o governador. Eu ia chegar lá. O Júnior é muito ardiloso, o Júnior é muito bom. E aí todo o meu trabalho e a minha forma de trabalhar, que assim, nunca teve um projeto reprovado no primeiro mandato. 100% de aproveitamento junto à Assembleia, de todos os projetos de governo. E aí começa-se a gerar um medo de, olha, ele é bom para fazer isso, ele é bom para tentar fazer o mal. Agora o irmão vai assumir. E eu passo esses 2 anos de gestão sendo questionado. Então, durante esses 2 anos, havia dentro do governo uma percepção de que o teu irmão poderia, de uma forma, através de você... Dessa galera. Sim. Eu estou pensando de puxar o tapete do governador, caçar ele e assumir. Isso. Nossa técnica aí, Brunão, bota aqui uma fala aqui pra gente, pra eu puxar essa conversa aí do governador. Na verdade, que a gente tenha muita gratidão, e eu quero direcionar essa gratidão muito ao nosso líder aqui. Abraço bem gostoso. Sim. Que nos deu um ano maravilhoso, um ano que pudemos trabalhar. Vamos falar sobre a primeira dama. Pudemos realizar sonhos, um ano que pudemos ter desafios, um ano que deu uns tapa num, tapa no outro, uns tapa em, mas pra gente amadurecer. Corta aí. Tu levou um tapa grande agora nessa saída, nessa exoneração. Foi divulgado na imprensa que você tentou retornar. Quando tu fosse demitido, no outro dia voltasse para pegar tuas coisas, se despedir da equipe. E tu foi barrado pelo um policial, né? Não, por vários. E para entrar você foi escoltado. Não tem algemaram não, né? Não, graças a Deus não, mas me conta essa história. Chegou esse ponto, em 24 horas você mandava, 24 horas depois você era uma persona não grata. Isso, estava, na realidade ali estava proibido a minha entrada. O governador proibiu. Eu não sei quem. Sim, mas... Porque o governo acontece? Proibiu. O que acontece? Tem muita gente embaixo dele que me odeia. Então eu não vou... Embaixo não, no entorno. No entorno. Então, ou seja... São militares ou civis? Ou as duas coisas? Não tem essa rixa. Por exemplo, a maioria das pessoas que trabalhavam comigo ali tinha um monte de militar. Então, o problema não são os militares, de modo algum. São muito excelentes. Agora, tem uma galera, seja militar ou seja civil, que não comungava de jeito nenhum e não aceitava a minha entrada no grupo do governador. E nunca aceitou.
Nunca aceitou. Se juntou com um procurador de Estado, que é ex-procurador-geral, né? Que entrou com uma missão de tentar me derrubar. Mas por que o Gerrer, Porque qual o problema dele contigo? Eu conheço o Não, procurador. sinceramente eu não sei. Eu sei que ele não gosta de ti. Eu sei. E eu não sei, é de graça, né? Porque eu Não tem nenhum motivo. olha, eu só Porque posso falar. ele foi exonerado. E dizem que tu e o deputado teria sido responsável pela demissão dele. Não, Do procurador-geral. não. É Que porque o primeiro nome dele eu esqueci agora. É até meu amigo ele. então assim, Eu ali vou lembrar. eu não sei, eu só sei que existiu essa busca por tentar derrubar, tentar, né, fazer o quê? Me desgastar para eu pedir para sair. Só que se eu não tivesse vivido o momento inicial de 2023, que é que eu falei, né? Eu fiquei 2 meses praticamente não conseguindo ir direito para a Casa Civil. E de chegar um momento, Robson, isso ninguém sabe, foi uma fragilidade enorme na minha vida, que eu estava em casa e para eu voltar, uma pessoa da minha equipe teve que ir lá, eu sozinho, né, naquele momento separado, eu separei, meus filhos não estavam em casa, minha vida afundando para todos os lados, aqui dentro da minha cabeça, todo aquele trauma veio de uma vez da campanha, o chicote e o rebote veio depois disso, eu fumando, bebendo, tudo que eu não fiz para tentar ter paz na minha cabeça, e eu me afundando naquilo, bem depressivo. E aí essa pessoa da minha equipe, né, minha equipe tentando me blindar, porque eu estava muito fragilizado, foi lá em casa, conseguiu minha senha, entrou dentro do meu apartamento, foi no meu quarto, eu estava jogado assim, dormindo, tudo fechado, abriu a cortina, falou: secretário, levanta, nós precisamos do senhor. Levanta. Já tem 2 semanas que o senhor não vê seus filhos. Levanta. E eu Reagiu. comecei a reagir. E eu cheguei num ponto que até assim, o secretário de saúde, Jefferson, ele acha que ele perdeu um ente querido. E era umas 3 da manhã, eu não conseguia dormir, me sentindo só, estava sentado assim na escada, e eu comecei a olhar o celular e eu vi que tinha uma mensagem que estava tendo velório. E no mínimo era centenas de mensagens, né? E eu vi que estava tendo... Eu tô dizendo, quando tu era chefe da clínica. Era, hoje é uma beleza, né? Hoje tá tranquilo. Ninguém liga mais pra ti. E tinha um velório, Robson, acontecendo naquele momento de um familiar dele. Eu falei: cara, eu vou pra lá porque eu não aguento ficar só. E a única coisa que eu tinha era ir para aquele velório para eu ter paz, para eu não ficar só dentro de casa, porque eu não conseguia dormir, eu tava assim num rebote. Aí achei uma terapeuta comportamental, comecei a fazer 2 horas de terapia por semana, comecei a me reconectar, conheci a minha atual esposa, que me ajudou muito, e eu comecei uma jornada de mudança na minha vida e de tratamento desse meu psicológico, de sair dessa depressão, desse excesso de passado e excesso de futuro na minha cabeça. Vai virar-se o novo, além de chefe da Casa Civil, o Júnior Coach. Aí esse coach que fala foi esse meu processo. Essa foi a passagem. Foi a passagem. Eu falei, nunca mais... Entre a patologia, entre a depressão e eu de nunca volta mais ao mundo, vou não me priorizar. Você não acha que essa exposição sua ostensiva nas mídias, no Instagram, isso também não cria uma inveja interna? Não colaborou para Talvez. esse processo de fritura? Talvez. Eu já fiquei... Há uns 3 anos que eu não subo num púlpito de nenhuma entrega. Eu me isolei. Fiquei bem quietinho. Justamente para tentarem me esquecer desse processo, né? Mas não adianta, Robson. Assim, é uma gana. A única coisa que eu consigo enxergar... Pelo poder mesmo. Ou simplesmente porque o que é inveja? É o sentimento que eu tenho que o outro está tirando o que era meu. Está tomando de mim o que é meu. Então eu fico fissurado em tirar tudo dessa pessoa, porque eu acredito que é minha.
Então essa pessoa vai ficar fissurada por você, enquanto não tiver tudo de você. Porque ela é quase uma pessoa que quer ser como você, é um amor platônico. Então você quer dizer que essas pessoas que brigaram com você têm amor platônico? Tem mais por ti? amor do que ódio. Então, vamos botar nomes aqui. Por exemplo, tem 2 deputados estaduais que a Casa Civil se relaciona fundamentalmente com o poder legislativo, por razões óbvias das funções. Mas 2 deputados estaduais, que a gente sabe que isso não ficou nos bastidores, Sim. que agora viraram, assim, com a sua queda, um virou líder do governo e o outro vice-líder, que é o Jean Oliveira, filho do Carlão, e o Ribeiro. Qual é essa dissintonia, essa briga? O que é que eles têm de raiva? É amor platônico? Não, eu acho que eles estão fazendo o jogo do mandato deles. Como Eles assim? estão fazendo o jogo do mandato deles. Para te derrubar? O que é que tem a ver isso? Não, na realidade, um governo fragilizado, você tem abertura para poder construir o seu mandato, para poder ficar mais fácil conseguir as coisas à maneira deles. O governo está fragilizado? Até que ele traga o para-choque, sim. Porque isso é no mundo inteiro, Sim. Robson. Isso é política, isso é gestão dentro da política, né? Isso vem dos reinados. O rei nunca fica exposto. O rei, ele governa. E você tem o para-choque que blinda o rei desses, vamos dizer, dos ataques e do que precisa ser articulado. Então todo esse processo não é diretamente o rei. Você tem os longamanos, secretários, Sim. e assim vai. Então quando se tira o para-choque, fica. Né? É surreal acreditar dentro de um processo que um autogestor ele vai deixar a alta gestão para fazer a operação. Então, está dizendo o seguinte, trocando em miúdos. O governador está sem airbag depois que tiraram você E não do é eu. para-choque. E tipo, não é o Júnior. Mas era... É a figura do chefe da Casa Civil. Mas não é só trocar o nome. A É gente só está falando trocar. de você, mas não adianta escamotear. Eu sou porque quer queira, quer não. substituível. Eu sou É isso que eu ia substituível. perguntar. Então, Tem gente melhor do que eu. De modo algum, vai ser só o Júnior. ó, tem alguns nomes que estão sendo... eu acho que a qualquer momento pode ser nomeado, né? Aham. Mas como é gravado, só vai ao ar quinta-feira, então até quinta-feira pode surgir o novo chefe da Casa Civil. Tem 3 nomes, um tal de Popo, um chefe de gabinete do deputado Ribeiro, como é o nome dele? Rodrigo? Rodrigo. Aham. Meu amigo Cridão, lá de Cacoal. E o outro seria... Eu esqueci agora, são 3 nomes que estão sendo especulados para a Casa Civil. O seu grande desafeto. Quem? O Elias Rezende. Que nos bastidores e também na planície todo mundo diz que Elias não gosta de você, nem você gosta de Elias. É amor platônico duplo? Não, eu não tenho problema. Mas qual é a briga? Porque isso daí veio à tona, não tem como escamotear. Não tem briga. É aquela situação. Se alguém está aqui todo tempo falando mal de você vai ter condição de ter uma boa relação com essa pessoa? É humanamente impossível. E por que o Rezende fala de que, do jeito que você está dizendo? Tu nunca perguntou, não? Só ele e o coração dele. Então é amor platônico, quer dizer. Só mas ele tu chegou a perguntar, dele. não recitasse nenhuma poesia para ele, para ver se melhorava essa relação? Olha, eu tentei de tudo para ter paz ali dentro da ética. Então, assim, quando as pessoas elas não aceitam, não aceitam. Né? Então eu era um apêndice dentro de um grupo que vinha da Sejus. Então, tanto eu quanto várias pessoas que entraram a partir de 2019, era alguém novo no barco. Então esses apêndices foram repelidos por anticorpos. Os anticorpos que já existiam. Todo apêndice, meu amigo, entendeu? Tem que ser cortado. Entende? Então era isso. Mas assim, o que eu vejo que é um processo de habilidade, que o governador, eu não posso tirar o que ele tem habilidade,
que ele é um homem que tem habilidade. Mas com essa, tu fosse barrado de entrar, que ele sabe disso, restou nisso aí uma rugazinha, né? Você ficou magoado, não ficou? Não, Que é Robson, natural, seria natural. Robson, assim, que queira, quer não, situação é uma forma humilhante. é chata. Humilhante, não, é humilhante. É. É humilhante. Até porque órgão público, ninguém pode ser barrado. Eu sei, só que foi uma coisa que, como eu já vinha em um processo, para você ter ideia, nos últimos 40 dias, como é que funcionavam os meus dias? E não só os meus dias, mas de todos que trabalham ali. Iniciava-se o dia com informação de o Júnior será exonerado hoje, deixa o DIOF preparado. Todo dia tinha aposta, teve aposta até. Então, você imagina o assédio moral de se trabalhar assim. Todos os dias, todos passando por esse assédio. Em nenhum momento dessa crise tu não conversou com o governador, não? Não. Não, né? Não houve mais contato. Não houve mais contato. Me coloquei à disposição, mas não teve mais contato. Mas você tem Nesses 40 consciência, dias. e você tem consciência que a sua saída, não é à toa que a gente está aqui conversando com centenas de pessoas nas plataformas, criou-se uma crise política porque o seu irmão é vice-governador. Sim. E há a possibilidade do seu irmão virar governador daqui a um ano, exatamente Certo. daqui a um ano, né? Aí significa que o Jedi volta. Né? Há essa possibilidade, porque o governador quer disputar o Senado, a não ser que ele permaneça no governo. Sim. É uma crise política, né? E essa crise política, ela se agrava porque você é o presidente do partido que o governador é filiado. Então, Sim. em tese, você manda na convenção. Então só passa em tese. Só passaria os nomes que você quiser. Essa crise vai se estender até o próximo ano? Porque você é o presidente do União Brasil estadual. Já foi noticiado essa semana que acabou que o governador teve em Brasília, isso é público, com o deputado Fernando Máximo, para tomar o União Brasil de você ser destituído. Não basta só a queda, tem que levar um coice também. A queda e o coice, perto do União Brasil. Afinal de contas, tu continua com o União Brasil, e como é que fica essa relação do teu irmão vice-governador com o governador para as eleições de 2026? Quer dizer, anteciparam as eleições. Sim, e meu irmão tá bem com o governador. Né? Tá bem contigo, teu irmão? Tá bem comigo. Que irmão escroto da porra esse? Não, tá bem. O negócio é o seguinte, a gente tem que ser maduro, Robson. A linguagem aqui é difícil. Sim, não, quando eu digo isso é o que desce a ripa. Você sabe que eu não ligo. Mas assim, ele tem que ter uma maturidade, porque ele é vice-governador e nós não estamos aqui brincando de poder. Nós estamos falando de um estado, de um governo. Nós não estamos falando de queda de braço para ver quem vence. Bacana. Se eu entender que o melhor para pacificar um processo é entregar um partido... Tu vai entregar? Eu não vivo disso, Tu Robson. vai entregar o partido? Se tiver de entregar o melhor do processo, não tem problema. Mas no momento você não está pensando em entregar. Na condição de agora, não faz sentido, porque eu tenho que honrar todos os políticos também ali que confiaram na minha gestão dentro do partido. Eu não vou pular e falar, gente, vocês se virem. E tua relação com a direção nacional é mais forte do que um governador e deputados federais? Eu não vou dizer que... É Rueda, né? O presidente do Pernambucano. Eu conheço ele. O presidente Rueda, ele é um homem de palavra, que é o que tem na política. Então, não é sobre quem tem maior influência. É sobre as palavras que ele entregou. Mas tu acredita na palavra do político? Eu acredito. Rapaz, tá um danado, viu? Eu acredito. Agora eu entendi porque tu entrou em depressão. Eu te juro, Robson, eu fui... Das pessoas que eu confiei a palavra, foi de 100%, 95% nunca faltaram com ela. E tu faltou alguma vez a palavra? Não, isso é pode perguntar no histórico, com todo mundo que eu tratei. Que eu vou perguntar a Elise Rezende. Tá, eu nunca tratei, então tá tudo certo. Então você fica no partido, né? Olha... Mas você sabe que como dirigente partidário você vai ter um desafio hercúleo, enorme. Porque dentro do partido você tem deputados federais como o Fernando Massa, que odeia. Ele acredita você... Conversei com ele a semana mas ele passada. acredita você de não ter sido candidato a prefeito de Porto Velho, porque você preteriu ele em favor de uma candidata que
E Que até então não era nem do Brasil, que era a Mariana. A Mariana. E foi justamente isso que eu tratei com ele. Eu falei, ô Fernando, eu não tinha compromisso com você. Nós conversamos na campanha do governador em 2022. Vocês chegaram a tratar sobre isso? Tratamos semana passada. Não, estou dizendo que lá, quando terminar a campanha, que ele não seria o candidato a prefeito da capital? Ele já sabia, todos já sabiam que era já Mariana. Estava fechado com a Mariana. Tava já em 2022 estava palavrado. E Robson, quando você dá a palavra, a nuvem pode mudar. Esse candidato, e não estou dizendo que não era, esse candidato pode não ser mais nem interessante para você. Só que você vai ter que morrer com esse candidato, porque isso é palavra. Então você está dizendo que o Fernando Massa tinha consciência de que Sim. não seria ele o indicado. Eu só, como presidente do União Brasil, eu rejeitei um candidato que eu não tinha acordo para entrar a candidata que nós tínhamos acordo. Tem acordo. E eu tinha que cumprir. E como é que vai ser essa convivência tua com o Fernando Eles Massa, apoiaram o governador em 22 e o governador iria apoiar em 20. Mas vamos pensar agora para o futuro, 24. em 26. Digamos que teu irmão assuma o governo. Com certeza tu vai voltar para a Casa Civil, não tenho dúvida disso. Essa escolha vai ter que ser minha e dele, porque primeiro, ele como governador vai ter que querer me nomear. Olha, o homem volta, viu? E eu... Olha, quem foi o soldado mesmo que te barraram lá no palácio? Olha... E eu vou ter que o quê? E eu vou ter que aceitar. Né? Isso é uma coisa que não está nem conversado. Mas você acha que tem espaço para vocês retomarem essas relações? Porque você foi enxotado, bicho. Você proibido de entrar 24 horas depois no canto onde tu mandava. Tu mandou 6 anos, tu exonerava, tu nomeava, tu era o cão dentro do governo, né? Mas era o gestor, eu tô falando nesse sentido. Não, eu não estou falando que não era. Sim. Em 24 horas o teu mundo caiu, tu fosse exonerado, a imprensa, quem não gostava de tu botou pra lascar em você. Sim. Quem só noticiou fatos que tu, quer dizer, 2 soldados, 3 ou 4 soldados te barraram por ordem superior. Sim. Com certeza o Raulino sabia que é um coronel, que é o secretário executivo de governo, sabia disso, então, galera, ele volta, viu? Eu não sei, mas assim, é como eu te digo, Robson, não tenho raiva, porque foram 6 anos que o coronel Marcos Rocha... Não tivesse nenhuma raivinha, não sei. Me deu. Os caras só faltaram te algemar, me deu essa oportunidade. Ali na hora, óbvio, sim, seu sangue ferve. Sim. Né? Ser humano. Meu sangue ferve. Liguei, inclusive, pro Coronel Raulino e ele que mandou abrir. Ele atendeu, né? Ele atendeu. Liguei pro Sérgio, meu irmão, que pediu para eu entrar na viatura dele como vice-governador, mas a ordem era eu não entrar, nem a viatura pôde entrar para me levar até lá dentro. Então, o negócio foi feio mesmo. Mas assim, é uma situação que eu não vou julgar. Cabe a cada um o que fez. Isso não vai pesar no futuro, não? Não. O único momento que eu fiquei chateado, assim, Júnior, que horas que subiu no seu coração um nervoso? E assim, essa hora eu me emociono, que foi a única parte pesada pra mim. Eu tava lá dentro da minha academia, meus filhos estão com a mãe nessa semana, né? E meus filhos entram pela porta. Eles foram contigo? Aí eles foram. Né, saiu a exoneração de manhã. Toma uma aguinha, olha como eu sou bonito. Olha como eu sou bonito. Esse programa tá ficando bacana, sabe por quê? Na terça-feira o Léo, na sua cadeira, ele chorou. Eu fiz o Léo chorar, você acredita? Léo com aquele jeitão todo bravo. Fazendo mais vou conversar pra você relaxar. Relaxei. O Léo chorou terça-feira. Então, Bruno, os próximos vão ter que chorar aqui. Tem que chorar. Vai ser a cadeira do choro. Mas eu digo isso para relaxar, porque você é ser humano, todo mundo é ser humano. Eu disse isso ao Léo. Léo tentou segurar, eu disse, Léo, você é ser humano. Esse é um programa para chorar mesmo, para gente falar. E já a gente vai fofocar também, fazer uma fofoca. Mas e aí eles entraram, né? Meu filho mais velho tem 15 anos. E ele veio, pai, eu vim só te dar um abraço. Só fique tranquilo. Mas está doendo muito ler o que estão falando de você, pai. O senhor não merece isso. Eu abracei meu filho e falei, não deixe subir no seu coração. Nada. Se o papai está passando por isso, é porque ele precisa passar para aprender alguma lição. E eu estou passando, meu filho.
E isso vai me fazer ser alguém melhor, você também. Fica tranquilo. Agradeça a Deus que agora você tem um papai para te levar mais dias na escola, para ser seu pai. Que é o que eu venho pedindo a Deus. Não, porque tu continuou como presidente do União Brasil. Tu vai ter problema para resolver. E minha filha também. Você tem um casal, né? Tem um casal. Bacana. Então, assim, foi a única hora que me mexeu. Aquela hora me subiu uma raiva por ver ele sofrendo. Mas, rapidamente... Me falaram que uma das pessoas que mais lhe ajudou a ser chefe da Casa Civil foi a mulher do governador, né? Foi a Luana Rocha. Ela sabe disso tudo? Tu conversou com ela depois, não? Não sei, não tivemos mais falaram contato. Falaram que ela tem uma relação muito boa com você. Como era a tua relação com ela? Não, ela sempre foi muito respeitosa. A Luana, a secretária Luana, a primeira-dama, ela tem uma visão muito inteligente. O que fala, a Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E ela é uma mulher sábia. Isso eu não tenho o que falar da Luana, assim. É uma pessoa incrível, família, é uma secretária. Ela é uma leoa que está ali trabalhando muito. E ela sempre, de alguma maneira, viu virtude no meu trabalho. Então, ela nada mais fez do que ser uma pessoa que reconhecia o meu trabalho. Muito. Mas não te ligou depois desse processo? Não. Não, é porque a relação era de trabalho. As pessoas acham que a gente tinha uma relação de amizade visceral. Nós tínhamos uma relação de bom afeto e profissional. Então, ela é uma boa secretária, então. Ela é, na minha visão, sim, tem feito um bom trabalho. Então, assim, eu compreendo. Porque hoje, Robson, o que eu vejo? Tá? Eu vejo as tentativas de provar que o Júnior não era bom. Isso tudo diminui. Né? Tu sai do céu pro inferno em 24 horas. E agora, literalmente é isso. Tentar falar que nos últimos 6 anos o Júnior não trabalhava direito, o Júnior não era bom, o Júnior era ruim, o Júnior era mau caráter, ele queria mandar mais que o governador, isso apequena o próprio governo. Porque se isso era uma verdade, sim, mostra que não tem uma governo, fragilidade. Que não tem governo. E governo então, não fica vácuo aberto. Não fica, e eu não acredito que isso seja uma narrativa que pegue, porque nós estamos falando, o governador ele é coronel. Então, o coronel, você tem que prestar conta. Então não tem nada ali que não seja debaixo de uma ordem dele. Então a tua entrada no palácio pode ter sido dele também, né? Pode, né? Mas quem sou eu para julgar? Ele tem as razões dele caso tenha feito isso, né? Eu tenho 1,70 m. Eu represento um perigo enorme. Devo estar com um monte de metralhadora para ser escoltado por 6 PMs. Sabe por quê? Tu toca num assunto. Eu sei que tu vai sair, mas eu tenho. Né? As pessoas dizem que tu é depositário de muita coisa, escondida aí. Dá uma palhinha, tem alguma coisa do governador aí que a gente não sabe. Olha, não. Diz que o governador viajava muito, nada Robson, nada das viagens dele. Nem nada. Se o governador. Se ele tomava um vinhozinho. Eu te falo uma coisa assim, olha, nem se o governador me fizer muita raiva, eu nunca vou expor qualquer coisa. Mas tu sabe de alguma porque coisa. Não querer expor. Se sei, não querer expor. Eu disse que ele ia fofocar. Mas tu sabe. Porque a confiança do homem está na sua capacidade de guardar as coisas. Oh, meu Deus, doido pela uma fofoca. E eu nunca irei expor ninguém que confiou em mim um dia. Não, tranquilo. Por mais que me rife. Mas cabe a mim tentar. Claro. Puxar, mas eu vou sempre honrar. Concordo com você. E é importante eu deixar isso aqui, Robson. Porque eu vou sempre honrar... Quer dizer, você não é uma bomba ambulante, não. O Marcos Rocha. Não tem nada para estourar contra o governo. Não, da minha parte não. Mas da dele tem? Tem que perguntar. Não. O governador, ele é um homem que ele quer fazer o correto. Ele está trabalhando ali. Eu não consigo olhar... Eu tenho 6 anos de convívio. Eu não consigo ficar olhando. Mas assim, de alguma maneira... E foi o problema de todos os reis na história. São os conselhos e os conselheiros. É quem a gente decide escutar. Então, hoje é mais fácil prestar atenção em que conselhos estão no entorno. Mas todo reinado tem um bobo da corte. Quem era o bobo da corte lá? Quem é? Conta pra mim. Rapaz, eu acho que o bobo da corte era o que mandava no rei, não era? Nas histórias, né? Não, por isso que eu tô perguntando. Tu não era, não. Não, eu não fazia palhaçada.
Mas tu é danadinho, pô. Mas assim, Robson, é surreal. Júnior, tem perguntas que a gente tem que fazer Manda mesmo, ver. porque Eu tô o pessoal diz o seguinte: olha, vai ter uma sempre dizia que tem uma operação policial, o Júnior estaria no meio. Você já ouviu isso? Até porque você chegou a ser afastado pelo judiciário uma vez, mas depois viu-se que o próprio quem mandou tirar, mandou você voltar. Então não vou nem perguntar porque já tem uma decisão. Mas falam isso nos bastidores. Júnior é um danadinho, ficou bilionário. Oh, Deus. Tu tá bilionário? Não. Eu ia pedir um dinheiro emprestado a ti, porra. O que é o ponto? Eu sempre falei, né, até internamente para algumas pessoas quando vinham, né, faliu. Se bem, eu ia chegar lá, se bem que você não vem de família pobre, você não nunca foi. E eu sempre falei, eu não entrei num caminhão de banana aqui, nem numa bicicleta. Isso é verdade. Né, o governador, em 2018, quando ganhou, ele andou na minha BMW. Eu não falo isso com arrogância. Sim, não. Eu já tinha patrimônio e posses. Né? Meu pai tinha uma empresa que faliu, né? Mas 500 milhões por ano. Mas por que faliu, hein? Mas a empresa faliu. Sim, mas por que foi, hein? E culpam tu. Não, é como eu te digo, é muita admiração por mim. Meus próprios colegas ali do governo trabalharam isso, né? Para que eu fosse o culpado. Se tu faliu o teu pai, ia falir o governo. Ia falir o governo. Tá aí. Já saí. Foi reeleito? Foi reeleito. É verdade. Aonde eu passei, eu entreguei resultado. Então, o meu pai... Mas tu faliu o teu pai, não? Não, eu trabalhei 2 anos só com meu pai, de 40. Mas tu era perdulário, cada lado, gastava pra porra. Não. Eu tinha, obviamente, os meus gastos, como meus irmãos, meu pai. Mas o problema não foi esse. Foram decisões de gestão, de investimento, que isso era exclusivo do meu pai, no momento que ele achou que era oportuno. E tá tudo bem, meu pai construiu do zero com 3ª série e tudo. Meu pai tinha margem para errar quantas vezes ele quiser. Ele também pobre também não tá. Nunca vi um caba falido e ficar pobre. Mas não fiz. As pessoas acham que voltou. Ele pagou os funcionários dele. Os funcionários estão pagos, foi leiloado. Essa é uma grande questão, dizendo que vocês tinham passado um grande calote. A empresa ficou com patrimônio. Imagina você todo elegante, mesmo dava um caloteiro. Caloteiro. Pagou, só que a justiça ela é lenta. Tinha que leiloar, avaliar. Levou anos para fazer isso. Depois faz toda uma triagem. Quem administra isso é o administrador judicial. E o administrador judicial pagou todos os funcionários. A massa falida está aqui. Massa falida, foi leiloado, o dinheiro está lá no judiciário, pagou os funcionários e vai se desenrolando, credores, tudo mais lá com o judiciário. Eu sei como foi. Então, Robson, não existiu calote. Existiu um processo de falência que tem que respeitar judicialmente. Os ritos judiciais que demoram. Mas patrimônio tinha tudo. Meu pai não sonegou patrimônio para pagar todo mundo. Tu saiu da área privada para a área pública. Sai agora da área pública para a área privada de novo. Eu vi uma propaganda numa academia maravilhosa. Isso que é uma tecnologia. O que é que tu vai fazer agora? Vai cuidar da academia? De que mais? Isso. O que mais tu vai fazer? Eu vou cuidar do que eu preciso da minha missão no União Brasil. Sim, essa é a política. A gente vai voltar de novo. E eu vou cuidar ali da academia, né? A gente... Isso é cara pra porra? Não é cara. Pensa aqui comigo. Se a pessoa contrata um personal 3 vezes por semana, ela já vai pagar R$1.000. Deve ser um personal, umas mulheres bonitas. Né? R$1.000. Não, é um ambiente... Tem pessoas bonitas. Não, mas tem tudo bonito lá. É caro. Nós vamos estar lá. Só que assim, mas lá, tecnologia, parece que você as vai máquinas estar já não têm peso, elas são automatizadas. As máquinas de musculação têm uma inteligência artificial, você passa por uma máquina de check-up. Essa máquina de check-up joga os seus dados de bioimpedância, de mobilidade, de cardio, de força, tudo para a inteligência artificial que modela o seu treino nas 11 máquinas. Inaugura quando? Que se tem. Aí, depois, Bruno, depois cobra aí no caixa. Dia 24. Estamos falando. E pô, tem 3 que ser dia 24. Pô, tu já anda de calça apertada. Ainda bota o dia 24, pô, e não quer que os cabas te chamem de viado, olha pô. aí. É foda mesmo. Graças a Deus que o que define não é o que o povo fala, né? Mas vamos voltar aqui pra política, porque tem que relaxar aqui. Bora. Ei, Júnior, mas na hipótese do Marcos Rocha saindo candidato a senador, seu irmão também é candidato a governador? Porque não tem candidatura ainda, né? Não é candidato a candidato, ele poderá ser candidato, né? Ele poderá ser candidato.
né? É o melhor nome que temos no partido. E tendo viabilidade, Você lá acha na que frente ele será. você acha que ele seria, vamos botar os verbos assim, porque não é candidatura Aham. ainda, ele teria um potencial maior do que o próprio Fernando Máximo, porque há um movimento interno do União Brasil que eu andei Aham. checando que quer Fernando Máximo como candidato a governador. Se bem que eu acho uma fria pro Fernando Máximo. Fernando Máximo tá com a mão numa vaga que o Marco Rocha quer. Aham. E um grupo interno do governo disse que uma das saídas suas era para tirar você do partido, porque eles têm medo do Marco Rocha enfrentar o Fernando Máximo, o Zé Toquinha. Tem Que é essa- danado. O tem essa fofoca, né? O Toquinha é candidato forte, é senador. O Candidato a candidato. E o Fernando, ele tem, sim, um ativo político gigante. E o temos que ativo dele respeitar é isso. bom, Temos que respeitar isso, né? E... Eu não sei se ele vai ter problemas jurídicos daqui para frente, mas que falam também nos bastidores. todo mundo Mas fala ele é demais, danado, né? ele é danado, ele tem um passivo político grande, ele tem capacidade. Tem. E é um cara que realmente. Mas ele você não sabe disso descansa. que é um movimento interno no governo para passar a perna no teu irmão Chegou essa fofoca. substituir numa eventual candidatura de Sim. governo o Fernando Máximo pelo teu irmão. Hoje o que eu sei é que já existe, né? De tanto que saiu o vídeo no governador, que eles já estão apalavrados de um apoiar o outro, né? Eu vi o vídeo, mas o governador esteve em Brasília semana passada, e você viu também essa matéria. Ele vi. tentando convencer o Rueda a roer a corda e tomar o partido de ti. Mas não é um processo tão simples, né? Conseguir isso. Mas Não, eu sei, eu estou dizendo assim, essa governador- relação não é tão... Eu quero dizer que há uma contradição entre o que ele fala com teu irmão na internet e Mas o o grande- que de fato ele tenta fazer. Mas o grande problema é quando você se reage. Quando foi que meu pai quebrou? Não, eu estou te respondendo, senhor, não. E vai ser muito combinado com isso aqui. Quando o Atacadão chegou, veio a primeira multinacional, na realidade o Macro. Quando o Macro entrou, veio a primeira multinacional. E meu pai ficou com medo daquilo. E ele ficou com medo daquilo. Da concorrência. Isso, da concorrência gigante. E, ai meu Deus, não vamos aguentar. E ele foi tomar algumas decisões com base nesse medo da concorrência. Ou seja, em fantasmas. Sim, Que entendi. não existia. É boa ilustração. E aí, ele tornou realidade o medo dele. Aí fez investimentos errados E fez em razão, investimentos em razão de um medo de quebrar. em razão de uma realidade que não existia. Que não existia. Porque ele era, na época... Mas o que é que tem a ver Maior. isso com a minha pergunta? Então aqui, quando você traz e a equipe fica colocando na cabeça de um mandatário, você vai ser traído, precisa pegar o partido, eles vão tirar a cadeira de Senado de você, cuidado com eles, são irmão, são não sei o quê. Começa a jogar esse tipo de factoide que não tem evidência nenhuma de traição. Não tem evidência nenhuma de Não há deslealdade. nenhum fato concreto, na sua opinião, Não. que deixasse em dúvida, pelo Não. menos, o entorno do governador. Não. O único fato que eles se apegaram nesse finalzinho foi: agora vence os 2 anos, se te afastar, o irmão que assume, não é mais novas eleições. E ficam nessa loucura Mas essa na é a cabeça regra, todo dele. mundo sabe. Daniel assumiu quando o Confuso saiu. Todo mundo sabia disso. Então, ficam na cabeça dele. Então, assim, às vezes você vai ouvindo tanto só fofoca. Mas deixa eu te você fazer uma começa a reagir pergunta. a elas. Mas foi um lance lá atrás, foi um lance muito inteligente botar teu irmão pra ver. Isso foi tu, não foi? Não, E quem foi? eu fui contra. E quem foi? Que papo furado é esse? Porque foi o próprio governador. Eu fui, Foi o governador eu fui mesmo? comunicado pela primeira-dama. Lá no partido, Não foi seu ele. irmão vai ser vice-governador. Foi o governador Ponto. mesmo, a decisão? Foi, 100% A escolha dele. foi dele. A escolha foi dele e decisão. Qual era a ordem? Convença a todos. Agora imagine se ele tivesse escolhido tudo, ele estava lascado, que ele não podia demitir. Porra. E não fui eu mesmo. Tu Então, chegou a assim, pensar em sair candidato? Não. Eu sei qual é a minha posição, Robson. E eu acredito que... É o para-choque ali, é o E eu gosto dessa parte estratégica. E eu sou um presidente de partido. Eu não posso construir um partido para minha candidatura. Eu tenho que construir um partido para fazer cadeiras, para ter um partido forte com os políticos ali. Eu não sou político, eu sou alguém que trabalha com estratégia política. Sim, eu sei.
Esse é aprendendo contigo. Não. Tu tem muito mais do que eu de estratégia política. Não, pelo amor de Deus. O longevo foi você. Você que foi o longevo, mas saiu do céu pro inferno, né? Não tem como a gente escamotear isso. É. Mas você espera encontrar o governador? A gente tem alguma imagem ainda para soltar aí, Bruno? A gente tem alguma coisa ainda para soltar aí, para questionar ele aí? Eu não me lembro se eu tenho outro filme, porque eu sempre... Todos os entrevistados, eu vou botar um filmezinho aqui, entendeu? Entendi. Aí às vezes a gente pega a contradição, a gente... Mas eu vi lá aquele abraço afetivo com o governador naquela imagem, é impactante. Você espera reencontrar o governador? Vai ter aquele abraço ou vai ser oi, vai... Tu vai ficar com medo dele? Não. Ele é coronel, ele puxar um algema lá e ter algema lá. Tanto que eu cumprimentei ele na Assembleia, né? Na posse Mas do tu ainda era Redan. secretário dele ali. Era, tal. mas não, já estava incomunicado. Não, mas ali é público, né, cara? Eu tô dizendo, Cumprimentei tem e reservadamente, tal. porque vocês vão se encontrar cedo ou tarde, Eu dentro do não- partido. Não tenho raiva dele. Não tem problema. Será que ele tá com raiva de tu? Tenho Ele- gratidão, Eu acho que muita tem. gratidão. Muita Tu ainda gratidão. tem gratidão depois de um coice desse? Tenho, porque não é sobre o coice que a gente leva, é sobre o período que a gente foi honrado. Ah, bacana. Então, uma coisa que eu aprendi muito é ser grato. E eu sou grato. E Robson, se Deus Eles foram precisa- gratos contigo? Eu acredito que sim. E o entorno dele? Ah, mas o entorno eu não devia nada e neles também não me deve nada. Mas não foi ingrato. Não, eu nunca fiz nada pra eles, nem de bom nem de ruim. Mas os Meu caras não compromisso gostam de ti, era não, que com eu o Marco conversei com Rocha. alguns. Ah, vamos. Cadê, Bruno? Eu vejo que é o seguinte, a gente tem um time Mas tu tá Que tá diferente jogando a aí, bola. cara. Oh, Deus. É porque já tem uma eu plateia. mudei o nariz. Tu fizesse essa a plateia, harmonização. quando você não tá fazendo gol, Mas aí eu já tava ela com a te vai. harmonização. Mas eu acho que tu tava mais bonita Se ali. você ficar olhando É que eu pra emagreci, vaia, eu tava você gordinho. nunca vai fazer o gol. Na hora que você faz o gol, ela vai te aplaudir. Então, um time que está em campo, e esse time foi não é o Júnior Gonçalves, é um time que trabalhou e ganhou junto com o governador essa campanha e trabalha dentro do governo também, tendo o sucesso que tem, né, que resultado está aí, a vitória, é um time. Mas eu nunca parei para olhar para as vaias, para quem está querendo ser técnico, porque é como meu pai diz, depois que a onça está morta, todo mundo quer chegar lá, bater foto com ela e dizer que matou a onça. Essa foi uma entrevista que você deu ao grande jornalista Everton Leone. Sim. Né? Quer dizer, que depois que mataram a onça, você ficou, né, quiseram bater foto e ainda barraram você de entrar no palácio. É, mas ali é o seguinte, o governador é quem manda, é ele quem exonera, o cargo não era meu. É ele que manda barrar. Tudo é ele, ele, se né? foi, eu não digo não. que foi. Mas Porque você diz ali, é um time. Esse time tá ruim agora para entrar em campo em 2026. Todo mundo batendo cabeça. eu acredito que eles vão dar conta de ajustar, né? Não, E é o que eu desejo você, o melhor não, mas pra e eles. você também, porque você é o presidente Eu do vou organizar o partido. partido, com certeza. Então não fica mago, como é que você vai juntar Não. esse povo depois de tanta E por que não canelada? Fica, e por que não fica mágoa, Robson? Porque tem coisas que, se Deus permitiu, é porque também eu precisava ser tratado. Rapaz, isso é uma saída muito boa, botar a culpa em Deus. É de lascar. Não, eu isso. precisava ser Todo tratado. mundo bota Deus no meio para não responder Júnior, estão diretamente. te humilhando. É porque eu tenho que tratar meu orgulho. Então é sobre mim. Não, você é um cara vaidoso. É né? sobre Isso mim. suscita uma inveja danada. Foi Demais. harmonia facial. Sim, aí o povo fala lá, meu Deus, só tô vendo a harmonização. Deixa eu Isso te pra mim é confessar. elogio. Sabe qual a única... Eu tô tranquilo com isso. Ei, sabe qual... Ruim é quem Uma não vez faz. eu tive uma inveja tua. Eu tive uma inveja tua lá nas Ilhas Gregas. Rapaz, que coisa maravilhosa. Ah, foi com a minha esposa no casamento. Pouco importa, eu tô dizendo. Mas às vezes dá uma inveja danada. Eu disse, se ele caísse dali pra quebrar a perna, então por que é que eu não tô ali? Pois é. Hein, rapaz? Não, e sabe o que é mais legal? Ah. Aí vem os invejosos falando o seguinte: olha, tá viajando ali na Grécia. Ou como se fosse o mundo e o fundo. Não, de caro, vamos ser né? diretos. Os caras dizem, porra, tá gastando dinheiro do governo. A gente Falando um monte de contribuindo. bobagem. Mas tu gastou dinheiro contribuindo? Foi passagem do governo ou foi do teu bolso? Foi mesmo? meu. Eu acho que tem bastante gente que precisa olhar as passagens, mas não é a minha. Porque você sabia que eu fui o secretário que menos gastou em 6 anos na história? Quando tu diz assim que Eu não precisa tenho- olhar as passagens, Volto. significa que... Eu não tenho. Aí os órgãos de controle vêm dar uma olhada nessas Eu passagens. não tenho diária. Se somar a diária minha dos 6 anos, não dá a diária completa da maioria das pessoas ali.
Então, Porque eu não viajei pelo Para as governo. Ilhas Gregas tu fosse com teu dinheiro. Meu dinheiro, meu bolso. Tu jura? Juro. Quer ó. dizer, se o Tribunal de Contas for lá olhar, E já olhou, com certeza. agora olhar de outros aí pode dar. Entendeu? Aí Hein? o problema é de cada um. Eu não preciso disso. Fazer aquele negócio caçol dos, cada um tem seu E, ó, CPF. e é mais caro viajar ali para Fortaleza Ainda bem que salvou minha Paraíba. do que ir ali nos Estados Unidos, por exemplo. Que, meu Deus. Mas a Grécia é mais longe, Né? mais bonito, mais Na caro. Grécia. Não é. Olha, eu fico muito feliz pela sua entrevista. Foi a primeira entrevista após essa queda. Um papo muito legal, Sim. confesso a você. Tive poucas vezes com você, eu acho 2 ou 3 vezes durante Foi esses mesmo. 6 anos. Parece que eu te conheço há bastante tempo. Então, só tenho a agradecer Sim. o prestígio de você conceder essa entrevista. Eu acho que todo mundo esperava e uma bomba, né? Eu também, né? Eu também queria dar vários furos, mas você deu belas dicas de como o que acontece nos bastidores de um governo que a população Sim. não necessariamente sabe, né? Mas tem isso mesmo, tem as puxadas de tapete, tem. Então eu quero só agradecer, Júnior. E agradeço. o podcast está à disposição, né? E depois nós vamos visitar a academia dele, que ninguém é besta, Por favor, né? Então, meu convidado. tudo de bom. Eu Obrigado, espero Robson. que os coices que você levou e os coices que hão de levar ainda, que levem você para uma pessoa melhor, para que você isso que eu aprenda quero. cada vez mais. E eu quero ocupar o teu lugar de coach, né? Então, da motivação. Eu queria ser coach, mas não sou, viu, Robson? Então, muito obrigado. Eu que te agradeço. E na próxima semana, na próxima terça-feira, nós estaremos. Na próxima semana, na próxima terça-feira, nós estaremos com uma entrevista também, eu reputo, maravilhosa. Nós vamos entrevistar o vereador de Porto Velho, chamado Ibiza. Não é Ibiza lá da Espanha que o Júnior teve, não. Ibiza é um vereador que participa sempre do TikTok com depoimentos extremamente polêmicos e às vezes com apologia ao crime. Nós vamos perguntar aqui, a minha primeira pergunta para o Ibiza vai ser se o Ibiza é aquilo mesmo, perigoso, se é bandido ou se é vereador. Então assista que vai ser uma bela entrevista. Obrigado. Robson, obrigado.